Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios 14, 21. Provérbios 14, 21. Quem achou e puder ler, por gentileza, pode ler. Versículo 21. Porque despreza ao seu companheiro e peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aleluia. Quem despreza o seu companheiro, peca. Mas quem se compadece dos humildes é bem-aventurado, é mais que feliz. Essa noite a gente vai estar conversando um pouquinho sobre não ignore a dor do seu próximo. Bom, se você não lembrar de nada do que eu falar aqui, lembre do tema, tá? Quem sabe daqui a 2 domingos eu te pergunte o que foi que eu preguei há 2 domingos anteriores, você consiga me dizer o tema. Qual que é o tema mesmo? Não ignore a dor do seu próximo. Quem é o teu próximo? Alguém perguntou para Jesus. Quem é o teu próximo? Vou perguntar para vocês. Quem é o próximo de vocês? Sim, mas qual? Vizinho. Um assaltante é o nosso próximo? Yes. Uma prostituta é o nosso próximo? Nosso Yes. próximo? Um estuprador é o nosso próximo? Yes. Eu vi meio assim, acho que não. É nosso próximo. É difícil, né, dizer que é nosso próximo, né? O cara que estuprou o nosso filho, nossa filha, mas é o nosso próximo. Primeiro, diante de Deus não há diferença de pecado. Um estupro como uma mentira é o mesmo pecado diante de Deus. Porque Deus não tem a visão como a nossa, né, com relação ao pecado. Se alguém mente, a Bíblia diz que alguém apenas olhou com a mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Você já pensou na mulher, desejou no coração, já era. Você já pecou com ela. Ah, mas nem deitei com ela. Já pecou, filho. Muito bem. Então, nessa noite a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou ler para vocês uma frase que eu vi num site chamado O Pensador. Quero que vocês gravem essa frase, tá bom? Ela é longa, não é não. Mas ela vai trazer à luz aquilo que eu vou falar um pouquinho nessa noite. Vou ser bem breve. Olha só. O maior desrespeito à dor do seu próximo é vê-lo ferido e ignorar esse fato. É deixar a ferida cicatrizar sozinha, quando você poderia ao menos trocar o curativo. Né? Ah, ele vai curar. Caiu de moto, deixa que vai curar, né? As feridas vão se regenerar, as células vão se regenerar. Deixa lá. Você tem o equipamento, você tem o curativo em casa, você poderia fazer. O que eu quero dizer? Alguém sofreu uma perda muito grande, está do seu lado. Se bem que nessas horas não tem muito o que falar, né? Mas você, bem que Deus manda alguém para dar uma palavra de conforto para essa mulher, que ela está desesperada. E Deus olha para você e diz, eu quero te usar, eu quero que você dê a palavra para a pessoa. Então, nós acabamos de ler um texto que fala sobre isso. Né? Aquele que ignora a dor do seu próximo, ignora o seu próximo, ele está pecando. Ele não vai pecar, ele está pecando. E a dor do seu próximo, quero comentar algumas coisas aqui. A dor do seu próximo pode ser o quê? Uma perda. A dor do próximo pode ser uma amargura guardada. A dor do próximo pode ser uma depressão profunda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. A dor do próximo pode ser alguém da família que suicidou. Um filho, um marido, um irmão, uma esposa, um esposo. Essa pode ser a dor do próximo. Tem uma parábola lá em Lucas 10, 25 a 37. É conhecida de vocês. Já ouviram falar do bom samaritano? Alguém pode me dar um detalhado não, de forma muito rápida, em 2 minutos, como é que foi isso? Como é que eles iam? Estavam indo por onde? O que aconteceu? Só para eu me lembrar aqui. Teve um assalto, né? Sim. Um homem espancou ele, deixou ele jogado ali, passou o sacerdote. Ele quem? Ele quem que estava jogado? Que estava jogado é a pessoa que não tem nome. não tem nome dele. Tá. O cidadão. Aham. E aí bateram no cidadão, Uhum. passou o sacerdote, não fez nada, Assim. olhou, passou o levita, não fez nada, aí passou o bom samaritano. Uhum. E aí ele pegou aquele homem, colocou em cima do seu animal, levou na hospedaria, tratou suas feridas, pagou e falou assim,
Se gastar mais alguma coisa aí, eu volto na passagem aqui e pago de novo. Cuidou dele, tratou. Obrigado. Mesmo. Só na Chica. O que é que eu quero dizer com Não isso? lembrei o nome do cidadão. Às vezes, Não tem nome. a nosso socorro vem da onde a gente menos espera. Dois homens religiosos, um sacerdote. O que é um levita? Vamos ver. Serve, né? Ele toca. Não é quem toca. A gente tem muito essa ideia, né? Ah, ele é levita na casa do Senhor, mas levita não é isso. No texto bíblico não é isso. Porque ele falou aqui, um negócio aqui, ó. Serviam? Sim, o levita, ele ajudava o sacerdote na hora de matar os animais para o sacrifício. Quando faziam peregrinações para o deserto, não tinha o templo, eles levavam a tenda, tudo, as estacas, ele era responsável por carregar. E ele ajudava justamente no templo, o sacerdote. Então o levita, ele tinha grande trabalho, ele era um servo. Né? Então às vezes... O que essa parábola do filho pródigo, do bom samaritano nos ensina? É que às vezes nós estamos tão ocupados trabalhando para Deus que a gente não sente a dor do próximo. Se vocês forem fazer uma pesquisa em quantos filhos estão deprimidos, crianças mesmo, adolescentes, jovens, estão deprimidos, tristes, angustiados, porque não tem a presença da mãe. A mãe passa o dia fora trabalhando. A mãe passa o dia fora. Ah, mas você pode dizer para mim, mais a necessidade. Mas a família não tem preço. Tem crianças que estão se suicidando. Ah, vocês sabiam que eu vou falar sobre isso, mas eu quero adiantar. Só para ter uma ideia. 77% das pessoas que entram em depressão, que estão deprimidas, com depressão, que estão com depressão, 77% dessas pessoas tiveram ou sinalaram algum sintoma de depressão quando na infância ou na adolescência ou na juventude. 77%, é um índice baixo, não é? De 100%. Então o que eu quero dizer para você é que às vezes nós estamos tão ocupados trabalhando para Deus, culto de segunda a segunda, ou orando na casa de irmão de segunda a segunda, ou pregando, cumprindo a agenda de segunda a segunda, ou visitando o vizinho de segunda a segunda, batendo pé na casa do vizinho, e nosso filho estão jogados às traças. A mercê da televisão, do Bob Esponja, do não sei o quê, do Globinho, TV Globinho, do Malhação, da novela não sei do qual, da novela não sei do qual, da novela não sei do qual, e aí vai. Do BBB, que agora forjaram lá um pai com uma filha que nada mais são, quem sabe, um casal de prostitutos mesmo, porque o cara beija ela, o cara assedia, o cara faz o que quer. Então isso não é pai, filha. É tudo forjado para meter na tua cabeça, para corromper os nossos filhos, para corromper a nossa juventude, corromper o cidadão. E tem muito crente, cristãos, que se prezam, que está na frente da televisão perdendo tempo com o BBB. E não tem tempo para socorrer o seu filho, socorrer o seu vizinho, o seu marido, sua esposa. A quantidade de pessoas que estão morrendo com depressão é imensa. Para vocês terem uma ideia, sabe quantas pessoas no mundo estão sofrendo depressão? Um dado de 2015. 322 milhões de pessoas no mundo estão com depressão. Só no Brasil, 11,7 milhões de pessoas estão com depressão. Cerca de 58,7% ou 9%. Só é menor do que nos Estados Unidos. Na América Latina é o país número 1. Outro dado é que de crianças de 10, crianças jovens, de 10 até 19 anos, são os maiores alvos da depressão. Nós temos sido, só essas semanas passadas aí, eu vi pelo menos uns 2, 3 casos de pessoas se suicidaram. Mãe de menino do DPC, que é isso dava aula para essa criança, esse menino, foi expulso da escola, comportamento mal comportado, mas não se sabia o que estava por trás. O que essa criança sofria em casa, da ausência da mãe, e essa mãe tomou vários remédios, se automedicou e morreu. Nós precisamos atentar para a dor do próximo. Tem pessoas que estão gemendo do nosso lado. Um dos grandes desafios é a gente descobrir como é que é, o que é depressão, como é que a pessoa está deprimida, quando é. Porque a gente pode confundir com uma tristeza, né? Uma tristeza passageira não é depressão.
Agora, quando a tristeza passa de 10, 15, 20 dias, tenham cuidado. Tem pessoas que tem. Ontem eu fui pregar no local, a esposa do pastor da igreja foi falar comigo, que viveu muitos anos sob a depressão, e ouvi uma voz que dizia: se suicida, se mata. E ela não comia, a escola era na frente da casa dela, ela não tinha vontade, ela não tinha força para ir para a escola dar aula para os alunos. E ela disse para mim: pastor, o que me salvou foi Deus mesmo. Foi Deus que me tirou do fundo do poço. É muito triste, é muito preocupante a gente não atentar para os detalhes. Esse homem estava jogado à beira do caminho. O homem tinha sido assaltado, espancado, quase morto. Os homens religiosos talvez olharam assim, disseram: não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que cultuar, está no horário, são 7h40 já, eu estou atrasado. 7h30. Tá? Ou então o cara está todo em semana. Eu colocar no meu carro, um carro novinho, acabei de comprar, vou colocar um cara sujo de sangue no meu carro. Tem um fato que eu conto sempre, eu gosto de ilustrar isso, dizendo o seguinte: teve um casal que sempre pedia a Deus um carro novo, né? Senhor, Deus, quero usar um carro, o Senhor nos deu um carro para usar na tua obra. Senhor, nós queremos um carro para usar na tua obra, para abençoar os irmãos. Deus deu o carro para esse casal. Primeiras semanas, irmãos, quem quer? Vamos carona, eu deixo lá, vamos lá. Veio o período de chuva, passou alguns meses. Esse rapaz, esse marido, os irmãos vinham, depois: olha fulano quer carona. Eu disse: vamos embora, vai ser todo o meu carro. Em 3 meses de uso do carro, já não dava mais carona. O que aconteceu com ele? Com o carro? Ele sofreu um acidente, o carro teve perda total. Acabou o carro. Deus dá, Deus tira. Deus não sabia que estava no coração? Sabia. Às vezes Deus nos dá coisa para nos provar mesmo, para ver o que está no nosso coração, para manifestar o que está, porque Ele vê, né? O oculto e o escondido. Mas é interessante, eu estou falando isso para vocês porque nós estamos quanto tempo falta para 2020? 2 anos, né? Está bem ali, né? Bem ali, parece longe, mas está rapidão. Já vamos, daqui a pouco é a Copa, né? No meio do ano é a Copa. E daqui a pouco é dezembro de novo, Natal, né? Ano novo, já vamos comer de novo. Esse dia que a gente comeu um negocinho, né, cara? Mas só para vocês terem uma ideia, até 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. 2020, está bem ali. E nós estamos à mercê dessa doença, todos nós. Tem um texto bíblico lá em Êxodo 18, lá em Êxodo 18, quero ilustrar isso para vocês. O sogro de Moisés foi visitá-lo, Jetro foi visitá-lo, ele estava no deserto, e ele estava atendendo, ele era juiz também, legislador, e ele começou a atender o povo, e ele atendia o povo da manhã até o final da tarde, todos os dias, atendendo uma multidão. E o sogro dele chama ele e diz: olha, você tem que escolher homens, dividir o povo em certo número e colocar homens responsáveis por... Moisés, exatamente. Qual foi o nome que eu falei? O sogro de Moisés. Jetro, o sogro de Moisés. E porque você tem que escolher homens capacitados para cuidar da causa desse povo. Porque senão, no verso 21, na parte A, ele diz assim: porque senão você vai desfalecer. E esse povo vai morrer junto com você, vai desfalecer junto. E às vezes a gente acha que é super-homem. Tem líder, tem pastores, tem pastoras, tem líderes que acham que são super-homens. E eles tomam uma carga pesada sobre as suas ovelhas e sobre eles mesmos, sobre a família. Tem mulheres que estão por aí, que a gente já ouviu relatos, que elas dizem que ela sente muita falta do marido, porque o marido não tem tempo nem de sair com elas para comer algo, para passear, porque é de segunda a segunda na igreja, culto de segunda a segunda. Tem mulheres que não têm tempo por outro lado do tempo para o marido, porque ficam agenda para cantar em igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, praticamente toda semana. E ai daquele que diz, se os filhos apertam para a mãe, fica: não posso perder tempo, tem agenda para servir, tem os irmãos para servir. Fica sobrecarregado. Sobrecarrega e mata a família, né? E mata a família. Aí depois a pessoa não vai entender por que o filho está querendo, o filho se matou,
Por que, que o filho está entrando no mundo das drogas? Por que, que o filho está entrando para o mundo? Porque ele está isolado, está perdido, quer chamar atenção de alguma forma. E qual é o que ele vai usar? Através daquilo que mais que é proibido fazer. E nós precisamos atentar. Tem gente, por exemplo, que está ao nosso lado, que está há anos guardando mágoas no coração, guardando coisas que aconteceram com ela, traumas de infância. Tem mulheres que foram abusadas, que guardam traumas até hoje. E é uma coisa interessante, irmãos, que essas coisas que aconteceram conosco na infância, elas vêm à tona na fase adulta, elas são manifestas no comportamento. Você vê uma mulher com dificuldades no casamento, dificuldades em relacionar com seu esposo, ela geralmente, em muitos dos casos, ela teve algum tipo de abuso quando era criança ou alguma fase da vida. E às vezes ela morre silenciosa. Isso vai matando o casamento, matando ela. Ela morre silenciosa. O casamento vai a pique. Eu estou falando tudo isso para vocês porque é o que está mais em moda. A doença que está mais em moda. Não é mais o câncer que está em moda, mas a depressão. Ela tem matado mais que o câncer. E eu não sei quem que está ao teu lado, está doente, que está pedindo teu socorro. Se alguém pediu socorro de você esses dias, se você se recusou. Pense, né? E não perca a oportunidade de ajudar a pessoa. Se tiver ao teu alcance de ajudar, faça isso. Se você não tem os meios de ajudá-la, mas envie a algum lugar alguém que possa ajudá-la, né? Chame o SAMU. Se você vê alguém jogado na rua, ensanguentado, chame primeiro o SAMU, né? Sei que eles vão chegar 1 hora depois, mas tudo bem, você pelo menos chamou, né? Fez sua parte. E a gente precisa ter cuidado. Ter cuidado. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Eu quero te dar alguns sintomas, tá bom? Para você descobrir mais ou menos o que é essa depressão. Alguns sintomas da ansiedade. Porque a ansiedade anda lado a lado com a depressão. Né? Ela é um pulinho para a depressão. Elas andam de mão dadas assim. São duas namoradas que não se largam. E com elas acompanha o filhote, que é o síndrome de pânico. E os 3 andam juntinhos matando pessoas. Um casal, uma família horrenda. Olha só. Uma delas é a insônia, ou o excesso de sono. Tem pessoas que dormem 15, 12, 10 horas seguidas, todo dia. Tem pessoas que não conseguem dormir, passam horas acordados, amanhecem. Isso por um período muito longo, né? Uma vez ou outra tudo bem, mas costumeiramente é de se ficar atento. Aquele que rói muito unha, eu sou um caso desse, é um indício de ansiedade. Né? Urticárias na pele, erupções na pele, problemas na pele, né? Uma coisa, são indícios de ansiedade também. Traumas do passado. E depressão, os indícios são similares. Né? Excesso de apetite, ou a falta dele. São coisas que denotam a depressão. Isolamento social. Né? A pessoa vai se isolando socialmente. Se trancar no escuro. Né? Não quer ver ninguém. Cuidado. Se essa pessoa ficar 15 dias trancada no quarto, pode arrombar o quarto. É sério isso? É sério? Irritabilidade, melancolia, estado de tristeza muito grande, principalmente em adolescentes, pode ser indício de depressão também. E geralmente são ignorados pelo pai. O pai diz que isso é frescura. Né? Isso é bobagem dele, isso é besteira. Mas eu quero terminar dizendo algumas coisas para vocês, tá bom? E a gente termina nessa noite. Primeira delas, primeiro e mais principal, atente para a dor do teu próximo. Né? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você não deixaria de te ajudar se você estivesse precisando. Então a dor do teu próximo tem que ser a tua, tem que ser a sua. Isso chama-se compaixão.
Não deixemos de pedir ajuda em meio à nossa dor. Não vale a pena a gente guardar coisas, entulhar tesouros que não valem a pena ser guardados. Não sobrecarregue seus líderes, né? Há coisas na tua vida espiritual que você pode fazer. Você que conhece a Jesus, você que é convertido. Há crentes que sobrecarregam, já falei isso, profetas, porque a pessoa tem dom de profecia. E a pessoa só vive no pé daquela pessoa porque quer que Deus fale. E às vezes Deus não quer usar a pessoa mais, e de repente a pessoa vai até falar da carne. Diz, olha, é isso que te digo que você é uma pessoa muito legal. Porque já não tem mais o que falar, porque Deus não está autorizando a pessoa a falar, e você não está dando tempo. Ao invés de você buscar, tem pessoas que nem buscam mais a Deus, porque querem buscar Deus através dos outros. Eu vi um fato numa igreja que eu fui, num lugar, e acabou o culto, eu tinha ido no domingo anterior, fui no outro domingo. As mesmas pessoas que estavam fazendo fila, a maioria delas já tinham estado nessa fila domingo anterior para que a pessoa orasse por elas novamente. Esperavam que Deus falasse com elas, porque a pessoa tinha dom de revelação. Por outro lado, os líderes não devem sobrecarregar os seus membros. Tem líder que sobrecarrega os seus membros, né? Sobrecarrega esposas. Tem esposas que não tem que estar na igreja todo dia, mulheres têm que estar na igreja todo dia, homens têm diáconos, presbíteros têm que estar na igreja todo dia. E nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Eu não sei, só para vocês terem uma ideia, Paulo fala o seguinte, que nós devemos suportar, a Bíblia diz que nós devemos suportar, e diz em Filipenses, suportai uns aos outros em amor. O que vocês entendem com a palavra suportar? Quem pode me dizer? Aturar. Quem mais? Carregar, né? Seu suporte. Bom. Sofrer junto com o seu próximo. Suportar. A palavra suportar é servir de suporte, né? É como a ideia ali é de uma muleta que você põe debaixo dos braços para carregar. A pessoa não está com a perna quebrada, não usa uma muleta para se locomover. Você é essa muleta. Você suporte. Então, a verdadeira religião, diz a Bíblia, que é cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A verdadeira religião não é falar línguas, a verdadeira religião não é profecia, a verdadeira religião não é revelação, a verdadeira religião não é repetir, não é dançar no Espírito, não é pular no Espírito, não é rolar no Espírito, não é plantar bananeira no Espírito. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Então a palavra que eu quero deixar para vocês e para mim também é essa. Para vocês terem uma ideia, certa vez Deus mandou aqui à porta um homem. Eu estava orando, Senhor, quero cuidar das pessoas. Uma noite eu estava aqui na sala sozinho, já tarde, e veio alguém batendo a porta, um rapaz muito mal cheiroso, com aspecto de... não tinha tomado banho há alguns dias, talvez, e com cheiro de álcool, né? E esse rapaz conversando comigo, eu lembro o nome dele era Anderson, e pedindo ajuda. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, você não falou que queria que eu enviasse alguém? Eis aí alguém, que estou próximo aí. E nesse dia, acho que tínhamos um pouco de arroz, tinha pão, e tinha outra coisa. Eu peguei, coloquei no saco, e digo, ó, cara, eu tenho isso aqui, né? Sentou, dei um pouco de água para ele. Mas antes eu preguei a palavra para ele, ele disse que era um ex-obreiro que estava desviado. Eu preguei a palavra dele, você não pode sair daqui sem... Você se decide, ou você volta para Jesus ou você vai morrer nessa vida. E ele manifestou que queria ir para o centro de recuperação. Não veio no dia, nós tínhamos preparado para ele ir para o centro. Nós conhecemos um pastor que conhece. Mas para minha surpresa, eu descobri que... Eu acho que foi de Lael que encontrou com ele, disse que ele estava bem, estava indo a algum lugar, não sei, tinha melhorado. Ele estava brigado com o pai dele, ele se reconciliou com o pai dele, voltou para casa do pai dele, uhum. Ainda viajou lá para ver a mãe dele, parece. Exatamente, ele estava brigado com o pai. Então, Deus mandou a porta. Então, às vezes Deus vai mandar a tua porta aquele que você mais odeia. Vai pedir um açúcarzinho, pedir um cafezinho, pedir um pãozinho, um ovinho, uma farinhazinha, né? E aí vai. O que você vai fazer?
bater a porta na cara e vai morrer lá para o inferno. Mas a pergunta é: o que Jesus quer que você faça? Essa é a pergunta que você vai responder sozinho. Eu não vou te ajudar. Amém?